A paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando. E que o Espírito Santo encha você de paz. Porque eu não sei quais são os problemas que você está a enfrentar. Eu não sei quais são as dificuldades que você enfrenta, amado. Mas uma coisa eu sei. É que Jesus disse, eis que eu vos dou a paz, mas não como o mundo dá. Não importa o que você está enfrentando, amado. Não importa as dificuldades que você está a enfrentar. Não importa se tudo parece estar contra a sua vida. Quanto mais você se esforça, mais as coisas dão ainda errado. Quanto mais você se esforça, mais ainda se sente fraco. Quanto mais você busca, mais você sente como se a bênção afastasse de você. Amém? Eu sei que há momentos que passamos por dificuldades, nós chegamos a nos perguntar, mas será que Deus me vê? Será que Deus me ouve? Será que Deus existe? Mas qual foi o pecado que eu cometi? Por que eu tenho de passar por isso? Por que eu tenho de passar por aquilo? Amado Jesus, vou lhe falar neste momento que sim, deve ser você a passar por isso. Deve ser você a enfrentar isso, não outra pessoa, porque é você quem o Senhor escolheu para impactar. É você quem o Senhor escolheu para manifestar a sua glória. É você quem o Senhor escolheu para libertar famílias, para libertar vidas, para ser um testemunho. É você a pessoa que o Senhor escolheu para manifestar a sua grandeza. Entenda que as dificuldades de hoje enfrentam apenas o reflexo da bênção de Deus na sua vida. Esses problemas não vieram para te matar. Essas dificuldades não vieram para te exterminar, não. Porque Jesus já exterminou tudo. Ele disse que não perturbeis os vossos corações, porque eu venci o mundo. Jesus que está em ti, ele venceu o mundo. Jesus que está em ti, ele venceu todos os problemas que hoje te perturbam. Tudo que você enfrenta hoje, Jesus venceu. Então, se Cristo venceu, esses problemas não vieram para te vencer, mas vieram para te forjar. Amém? Vieram para te estruturar. Entenda que o Senhor só está apenas te estruturando. O Senhor está apenas te forjando. É como o ouro passa pelo fogo para a sua aprovação. Amém? Então, esses problemas só vieram para te fortalecer. Só vieram para estruturar o grande homem, a grande mulher que o Senhor está levantando para impactar, para operar, para manifestar a sua grandeza. Amém? Não se perturbe tanto. Pare de chorar. Compreenda a vontade de Deus na sua vida. Nada está acima da vontade de Deus na sua vida. Compreenda isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você sofre hoje, Deus permitiu que você sofresse. Se hoje você chorou, Deus permitiu que você chorasse. Não. Deus permitiu. Então pare de pensar que você é o pior dos pecadores, que você é a pior das pecadoras e que você só está vivendo um castigo divino. Não. Esta doença não é um castigo, não. Essa situação não é um castigo. Esse problema no teu lar não é um castigo. Este problema no teu emprego, nos teus estudos, não é um castigo. O Senhor quer manifestar a sua grandeza na tua vida. O Senhor escolheu você. Por isso, somente você passa por isso. Quantas vezes nós nos perguntamos, mas por que tinha que ser apenas eu? Porque é você quem o Senhor escolheu. Amém? É você quem o Senhor escolheu, não outra pessoa. José tem que passar por tudo quanto ele passou, tem que ser vendido pelos seus irmãos, ele tem que ir preso injustamente, ele tem que passar por tudo aquilo, porque era ele quem o Senhor escolheu. Amém? Era ele quem o Senhor escolheu. Não era o Rubem, não era o Simeão, não era o Levi, não era o Judas, mas era ele quem o Senhor escolheu. Por isso, ele passou por todas aquelas aprovações. Compreenda que é apenas uma aprovação que você está passando. Amém? Não é para te matar. Não é para te exterminar. Não. Porque o seu Deus, o seu mestre, ele já matou, já exterminou tudo.
Não é para acabar com a sua carne, não. Não é para te ver no fundo do poço, não. Mas é para te forjar. De igual modo que o ouro passa pelo fogo para ser aprovado. Compreenda que todas essas dificuldades é para a sua aprovação. Amém? É para aprovar a sua fé. É para aprovar até quando. O quão grande é a sua fé. É a sua confiança em Deus. Nada é para lhe matar. Então, ergue a sua cabeça, amado. Você que estava cabisbaixo, ergue a sua cabeça. E compreenda que é apenas uma aprovação, que é apenas um momento que vai passar. Vai passar. Porque as promessas de Deus na sua vida não morreram. E eles não morrerão. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu algo na sua vida, não importa o quanto dure. Não importa, por mais que a realidade seja o contrário da promessa de Deus, vai se cumprir. Porque Deus não mente. Porque Deus é Deus. Ele é fiel nas suas palavras. Se ele não mentiu a Moisés, não mentirá a ti. Se ele não mentiu ao José, não mentirá também a ti. Se não mentiu ao Abraão, não mentirá a ti. Ele cumpre com as suas promessas. Ouça o que a Bíblia diz, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Leia comigo a palavra de Deus. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as palmeiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher. Amém? Ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos curais. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus da minha salvação. Glória a Jesus. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme. Oh, glória a Jesus. Como a de uma corça. E me leva para as montanhas onde estarei seguro. Que Deus abençoe a sua palavra. Ainda que a figueira não dê o seu fruto. Ainda que tudo dê errado. Ainda que no trabalho as coisas não deem certo. Ainda que os seus estudos compliquem apenas. Ainda que a sua finança complique apenas. Ainda que a tua espiritualidade enfraqueça. Ainda que a sua família chore. Ainda que os teus filhos sofram. Ainda que o teu marido, a tua esposa passe por dificuldades. Clame e confie no Deus da sua salvação. Jesus é o Deus da nossa salvação. Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Jesus é a vida. Confie nele. Confie no seu amor. Não olhe pelas realidades atuais, não. Não olhe por aquilo que você enfrenta hoje. Não olhe por aquilo que você vive hoje, não. Mas olhe a grandeza de Deus que te chamou, amém? Contemple a grandeza de Deus que te prometeu. Contemple a grandeza de Deus que te escolheu. Contemple a grandeza deste Deus que do pó te tirou. Deste Deus que te trouxe até onde você está. Não importa onde você está, mas compreenda que o fato de você estar aí é a graça de Deus, é a força de Deus na sua vida, amém? É Deus que tem te mantido firme. Em todos os problemas que você já enfrentou, em todas as dificuldades que você já enfrentou, não são os teus esforços, não é a tua força, não é o teu talento, não é nada seu, mas é a graça de Deus que te mantém firme. Se você continua a buscar em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, compreenda que é a graça de Deus que te mantém firme. Amém? O fato de você reconhecer ainda que Deus é real e que Ele prometeu, vai cumprir, é a graça de Deus. Amém?
O fato de você ter esse pouco que você tem é Deus. Então confie neste Deus. Se esse Deus não permitiu que a morte te levasse, esse Deus não permitiu que a enfermidade te consumisse, esse Deus não permitiu que aquele problema que você viveu no passado te consumisse, Deus te livrou da morte, te livrou da doença, te livrou das acusações. Deus te livrou de todos os problemas que você enfrentou. É este que Ele não vai operar. Confie no Deus da sua salvação. Jesus é o Deus da nossa salvação. Amém? Jesus é o verdadeiro sentido da vida. Não é o trabalho, não é o dinheiro, não é a esposa, o esposo, os filhos, o pai, a mãe. Não, não é. Mas é Jesus. Ele é o verdadeiro sentido da vida. Jesus é o Deus da nossa salvação. É Ele que firma os nossos passos. É Ele que nos sustém. O que tu tens não é pelos teus esforços. Por mais pouco que seja, é a graça de Deus se manifestando na sua vida. Pois o que você acha pouco hoje, há muitos que queriam ter. Muitos queriam estar no seu lugar. Amém? Muitos dizem, eu gostaria de estar pelo menos no lugar da fulana. Gostaria de ter pelo menos o que ele tem. Então compreenda aqui a graça de Deus na sua vida. Deus prometeu grandeza sim e Ele vai cumprir. Porque Ele é um Deus que promete e cumpre. Amém? Davi mesmo depois de ser ungido, ele não foi sentar no trono, não sentou no reinado no mesmo dia em que ele foi ungido, não. Passaram-se anos. Mesmo depois de ser ungido, ele continuou a servir ao rei Davi, ao rei Saul, perdão. Compreenda o processo de Deus. Compreenda os caminhos que Deus está a te levar. São caminhos, são passos, é um processo. Não é que Deus se esqueceu, não é que Deus abandonou, não é que Deus não te conhece, não. É um processo, amado. Não importa o quão duro seja, não importa. Não importa o quão difícil seja. Confie. Amém? Confie. Deus é fiel na sua palavra. Tudo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mantenha-se firme, porque ainda que as coisas não deem certo hoje, ainda que tudo seja um caos, ainda que tudo seja o contrário daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu, confie no Deus da sua salvação. Confie nele. Porque Ele te levará no lugar mais seguro. Amém? O Senhor veio para consolar o seu coração. O Senhor veio para lhe dizer que confie. Não importam os problemas. Não importam as dificuldades, as lutas que se levantaram. No teu trabalho, os teus colegas, o teu chefe, todos estão contra ti. Oh, amado, confie no Deus da sua salvação. Confie neste Deus que te prometeu grandeza. Ele é um Deus de grandeza. Olha o que nosso mestre passou para hoje. Receber toda a honra e honra que ele tem. Contemple o processo que Jesus teve que passar. As humilhações que ele teve que passar. A dor, o sofrimento que ele teve que passar. A cruz que ele teve que carregar. Era apenas um processo, um caminho para a grandeza. O teu problema é apenas um processo, amém? Não é para te matar, não. Confie em Deus. Não enche a sua vida de infelicidade, de amargura, de dor, de tristeza. Não mergulhe no mar de lágrimas, filho de Deus. Filha de Deus, aquele que realmente conhece a seu Deus. Ela diz que aquele que conhece o seu Deus agirá com firmeza, amém? Deus quer homens firmes, mulheres firmes na sua palavra.
Mulheres que mesmo com problemas, mesmo diante das tempestades, mesmo diante da luta, elas não baixam a guarda. Homens que compreenderam que este problema não veio para me matar, mas é para a grandeza de Deus manifestar-se na minha vida. Mulheres que compreenderam que este é apenas um processo. Deus quer pessoas, homens, mulheres, que compreenderam a sua vontade e que vivem na firmeza. Amém? Aquele que conhece o seu Deus agirá com firmeza. Então pare de se deixar levar pelos problemas, ok? O mundo pode julgar. Até você que ora, você que está de segunda a domingo na igreja. Até você passar por isso, até você passar por aquilo. Amado, não siga o que o mundo diz. Não olhe para o que o mundo diz. Mas confie no coração de Deus, confie. Se é para ser, será, não importa o quanto dure. Porque a nossa alegria não é por coisas terrestres, não. A nossa alegria não é em construirmos casas. A nossa alegria não é em comprarmos carros. A nossa alegria não é em fazermos nome, não é em fazermos sucesso, não é em termos fama. Mas a nossa alegria é de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? A nossa alegria é de sabermos que temos um Pai celestial, o Supremo. É de sabermos que temos um Pai, que a Ele nada é impossível. É de sabermos que vivemos a vontade e o propósito de Deus. Amém? Essa deve ser a nossa alegria. Jesus disse que a minha fome não é desse alimento. A minha fome é de fazer a vontade do Pai. A minha fome é de cumprir com a vontade do Pai. Amém? Então não importa se o mundo vai julgar, não importa se o mundo vai condenar, desde que você faz a vontade do Pai. Deve ser a sua alegria. Se Ele te der, graças a Ele. Se não te der, também graças a Ele. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Inclusive você pertence a Ele. Amém? Se Ele prometeu, vai cumprir. Se Ele der, será louvado. Se as portas se abrirem, será glorificado. Mas também se fecharem, será louvado. Porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera para o seu bem. Para você que ama a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Ok? Pare. Há muitos cristãos infelizes. Há muitos cristãos preocupados com a ansiedade deste século. Há muitos cristãos ansiosos com o que hão de comer, de beber, de vestir, com o que há de ser das suas vidas. Há muitos cristãos que não são felizes porque eles estão inclinados nas coisas do mundo, porque eles estão inclinados nas coisas terrestres. Amada, a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz não deve basear-se nas coisas terrestres, não. Mas deve basear-se em fazer a vontade de Deus. Se eu sou pobre, sou um pobre feliz porque eu sou filha de Deus. Se eu não tenho carro, ando a pé, eu vou caminhar a pé feliz porque eu sou filha de Deus. Se eu estou doente feliz porque eu sou filha de Deus. Se hoje eu durmo a fome, eu durmo a fome feliz porque eu sou filha de Deus. Se eu choro o choro de felicidade, porque eu sou filha de Deus. Se eu passo por dificuldades, eu sou feliz, porque eu sou filha de Deus. Eu tenho um Pai. Este Pai é Jesus, o Deus da minha salvação. Ainda que tudo não dê certo, que todo mundo esteja contra ti, confie no Deus da tua salvação. Não importa, amado, não importa. Os problemas, os momentos, as dificuldades, as circunstâncias, nada disso importa. Cristão, pare de ser infeliz. Pare de viver infeliz.
Porque a nossa felicidade deve basear-se em Cristo. Cristo precisa ser o motivo da nossa felicidade, o motivo da nossa paz. Enquanto eu tiver Cristo, enquanto eu tiver a presença de Deus, não importa se as coisas dão certo, se não dão certo, a presença de Deus me conforta, a presença de Deus é tudo que eu preciso, a presença de Deus me basta, a graça de Deus me basta. Amém? Porque tudo que é terrestre passa. Tudo neste mundo passa e vai passar mesmo. Nada é eterno. Somente Deus é eterno. Então este Deus que é eterno precisa ser a nossa felicidade, a nossa alegria, a razão do nosso viver. Não olhemos pelas coisas do mundo que não dão certo. Não olhemos pelas lutas, pelas batalhas que estamos a enfrentar. Mas vamos contemplar a este Deus que não passa. Amém? Deus é vivo, Deus é real, Deus escolheu você, Deus ama você. E isso precisa ser a sua alegria. Não aguarde que Deus te abençoe de carros para louvá-lo, não. Não aguarde que Deus te dê um matrimônio para louvá-lo, não. Não aguarde que Deus te dê um emprego para louvá-lo, não. Mas louve-o pela vida que tu tens. Louve-o pela presença dele na sua vida. Amém? Deus é bom, Deus é real, Deus é Deus. Cristão, pare de ser infeliz, filho de Deus. Pare. Levante, ergue a sua cabeça. Compreenda que ainda que tudo não dê certo. Amém? Ainda que as figueiras não produzem frutos, oh glória, ainda que a figueira não produza fruto, ainda que as pessoas não queiram ajudá-lo, amém? Ainda que não haja azeitona para apanhar, ainda que não haja onde cair morto, como dizem, ainda que eu não tenha nada para comer, ainda que eu não tenha nada para vestir, amém? Ainda que não haja ovelha nos campos, oh glória. Ainda que todas as portas se fechem, ainda que eu bata e ninguém abra por mim, ainda que eu não consiga emprego, ainda que eu nem consiga sucesso, ainda que eu não tenha boa saúde, ainda que eu esteja acamado, ainda que eu esteja acamado, mas enquanto eu tiver vida, eu louvarei ao Senhor da minha salvação, eu darei graças ao Deus da minha salvação, pois Ele torna o meu andar firme. Ele me leva para as montanhas onde estarei seguro. Amém. Jesus. Deus é Deus. Jesus é a única razão de viver. Ainda que o mundo inteiro esteja contra ti. Você bate da esquerda à direita, do oriente ao ocidente. Todos te viram as costas. Ninguém quer ajudá-lo. Ninguém quer sequer te olhar. Oh, amado. Contemple a Jesus. Confie a Jesus. Este Deus que tudo venceu. Louve-o. Que Ele seja o teu verdadeiro motivo de viver. Que Ele seja a sua motivação. Que Deus seja a sua motivação de despertar cada manhã para lutar. Amém? Seja feliz. Pare de ser infeliz. Você que é filho de Deus, você que é verdadeiramente filho de Deus, você que é verdadeiramente cristão, compreenda que Jesus é o centro da nossa felicidade. Jesus nos basta. Jesus é tudo para nós. Posso não ter dinheiro, posso não ter carros, posso não ter fama, posso não ter fatos, posso não ter tudo deste mundo, mas desde que eu tenha Jesus, eu serei feliz, eu o louvarei, porque Ele é o Deus da minha salvação. Oh, glória! Eu serei feliz, porque deste mundo passará, tudo é vaidade. Jesus é o único que não passa. É o único eterno. Então Ele é a razão do meu viver, a razão do meu existir. Posso não estar nos lugares mais altos, não.
Mas com Jesus em mim, eu sou a pessoa mais feliz que existe neste mundo. Com Jesus em mim, eu sou a pessoa mais tranquila deste mundo. Eu sou a pessoa mais confiante deste mundo. Amém? Eu sou a pessoa mais segura deste mundo. Eu sou a pessoa mais firme deste mundo. Eu sou a pessoa que não olho pelas dificuldades, não olho pelo fogo, não olho o vento, não olho o turbilhão, não olho a tempestade, não. Mas eu olho a grandeza de Deus que há em mim, porque é um Deus sobrenatural, é um Deus supremo. Ele é Yahweh, Ele é supremo. Nada e ninguém está sobre Ele. Oh, contenta-te com a vida que tu tens. Amém? Que Deus te dê a paz, que Deus abençoe a sua vida. Ainda que as coisas não deem certo, louve a Deus. Confie em Deus. Agradeça-o. Exalte-o. Que Deus abençoe a sua vida.